Porque se perguntar aqui, irmão Índio, o senhor tirou um tempo para ensinar o seu filho em casa? Não, eu não vou mentir para a igreja, mas isso serve de exemplo. É Deus falando puro o que o senhor falou, que a partir de hoje eu vou ter que tirar um tempo. Principal, os fins de semana, a gente sentar com eles, para poder eles aprender a servir ao Senhor. E talvez com essas mentes novas dessas crianças, que faça melhor do que a gente, mas que faça para Deus. Às vezes a gente é pegado de surpresa na igreja. É Deus testando a nossa fé, porque o crente, ele tem que andar preparado. O que será de mim e de vocês não chegar num lugar que nem o nosso pastor Dionísio, irmão, o senhor vai levar uma palavra para as crianças e para a igreja. Eu disse, pastor, não fala comigo que eu não sei não, manda outra pessoa. E aí, quem que ele preparado sou eu? O que é que eu estou fazendo para Deus? Então vamos lá de palavra. O que eu não souber, os irmãos podem nos ajudar, que é um ajudando o outro. Vamos aqui para Jeremias 18. Assim como diz o Senhor, chegou para Jeremias a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desça a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém, igreja? Uma das coisas que me chama a atenção, a primeira coisa que Jeremias teve foi obediência. Obediência. Que fosse no dia de hoje, que os nossos líderes, né? Quando eu falo de líderes, é os nossos pastores, os nossos diáconos, presbíteros, evangelistas. Às vezes, quando quer o melhor de um irmão da igreja para conduzir alguma situação dentro da igreja, e às vezes vira e diz: ali foi a conversa do pastor que mandou, eu não vou, eu falei com ele, mas eu não vou. Se chama desobediência. E por causa da desobediência, crianças, a gente perde muitas oportunidades na vida. Então a gente acolhe o melhor quando seu pai, a sua mãe chegar para você: filho, o caminho é por aqui, me obedeça. Eu não quero você caminhando com certas pessoas, porque vai conduzir a maus caminhos. E ali aquela criança fingiu que ouviu a voz dos pais, e quando vira as costas, está lá no meio da bagunça, né? Quando a gente se fala criança, a gente fala os adolescentes. E daqui a pouco as maus conversas chegam. Daqui a pouco as consequências chegam. Isso eu estou falando porque essa semana chegou uma reclamação aí em casa do meu filho Gustavo. A mãe puxou a orelha, explicou para ele, e eu peço, adiante de Deus e da igreja, que não se repita mais. Porque a outra pessoa também, que eu não vou citar não, porque estamos aqui para falar de Jesus, mas é uma situação para as crianças aprenderem com os pais falar. Não é flor que se cheira, né? Então a gente cortando esses vínculos de amizade com pessoas que nos trazem o bem, a gente vai aprender o caminho do Senhor. E ali Jeremias desceu ali a casa do oleiro, e ele ficou prestando atenção ali aquilo que o oleiro estava fazendo sobre as suas rodas. Todo mundo sabe que era um vaso de barro que ele estava fazendo, mas o que chamava atenção é que naquele vaso de barro que ele estava fazendo ali tinha o melhor de Jesus. E às vezes, pelas simples coisas, a gente perde o melhor de Jesus, né? Amém, igreja? E ali, quando o oleiro estava fazendo aquele vaso já todo prontinho, todo modelado, o vaso bate no chão e quebra. Quebrou o vaso. Se fosse nos dias atuais, para muito, voltava e dizia: Senhor, eu já estou aqui, o Senhor mandou ir lá olhar uma obra que aquele homem estava fazendo. Quando chegou lá, os olhos carnais, eu não vi nada, vi um vaso cair da mão dele e quebrou. Aí é que está a situação. Deus, aleluia. Espere até o fim, porque muitas vezes nós, aí falando para mim, a gente pensa que a salvação é o começo, porque eu estou aqui levando essa palavra. É o começo que o meu pastor está aqui conduzindo a casa do Senhor. É o começo que os senhores e senhoras estão sentados aí para ouvir a palavra e vão dizer assim: estamos salvos. A salvação. Amém. Para acreditar que Deus fala essa mensagem. Quando eu estava aqui, como falei para tu sentar aqui, não deu, foi? Aí o irmão sentou, depois eu fiquei na fiação, aí eu fui lá. Legal, aquela palavra.
Você fica aqui. Aí eu ia lhe perguntar assim, você ia me trazer uma resposta, né? Eu ia lhe perguntar mesmo. Deus está nesse negócio em Jeremias. Oh, aleluia. Eu ia lhe perguntar assim, mas eu não perguntei não. Eu ia perguntar assim, ô índio, você quer ser osso ou barro? Aí você ia me responder, se era osso ou barro. Continua, só até aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, a gente pensamos, a salvação, ela não está no princípio, no meio, mas sim no final. É o final de todas as coisas que vai estar apurado o julgamento para dizer, ei, você vem comigo. E muitos estão preparados ou não estão preparados para aquele grande dia. Te aparta de mim. Não faz parte do meu reino. É inferno. É dura essa palavra, mas para muitos que não dá crédito à palavra de Deus, muitos que não querem fazer a obra do Senhor, ou muitos que brincam de ser cristão, ou muitos que pensam que está enganando o nosso Deus, às vezes não acontece nada agora, é porque Ele quer acertar com você, comigo, é no final. E muitos estão passando despercebido, porque aqui está a palavra de Jeremias 18, quando ele desceu que o vaso se quebrou, e Jeremias ele permaneceu como? Firme. Ele permaneceu, não, esse homem ele tem que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma resposta para o Senhor. E eu pergunto para a igreja, pergunto para as crianças, qual a resposta que vocês voltam do colégio para dizer para o seu pai? Qual a resposta que está brincando com os amiguinhos e está voltando para seu pai e dizendo, ó, ele fala de Deus, ele faz uma brincadeira boa, ele conduz, ele nos ajuda a aprender aquilo que a gente está precisando. É isso que a gente temos que observar e buscar, e a cada dia que as nossas crianças saírem para as ruas, ser conduzido pela palavra que o nosso Deus nos ensina, né? E assim a gente vê crianças pequenas pregando melhor do que certas pessoas grandes, mesmo porque ele já vem instruído aquilo que é botado no coração dele, e a mente dele, quando é lapidada, só desce coisas do céu. E ali Jeremias, ele olhando para aquele vaso, ali o oleiro pegou aquele vaso de novo, começou a fazer aquele vaso. Aí dentro dele Jesus já falou, você sabia, Jeremias, para conduzir as minhas coisas tem que ter paciência. Ali estava mostrando a condução do que Jesus queria preparar Jeremias, queria preparar aquele homem, se fazer dele um grande olhar especial para conduzir o que ele queria, o povo dele. E Jeremias, olhando para aquele vaso, aquele homem determinou o vaso, pegou aquele vaso, fez semelhante, melhor do que ele estava imaginando. É quando às vezes a gente vai à busca de uma bênção, a gente quer aquilo que às vezes é os nossos olhos, mas quando a gente pensa que está bom, que não dá certo, a gente vê o desespero, vê o desabafo. O desabafo não faz parte do reino do céu. O nosso Deus não abre o céu para receber, mas aquilo que a gente espera com paciência, é ali que Deus capacita, é ali que Deus dá entendimento, é ali que Deus nos dá a transformação. E Jeremias vendo aquele vaso sendo feito ali após aquele barro ser desmanchado. Aí Jeremias, voltando, ele falou, o vaso quebrou, o homem não se desesperou, voltou a tecer o vaso de novo, com a sua paciência ele fez aquele vaso. Só que aquele vaso que ele estava fazendo ali, aleluia, Jesus, Espírito Santo, era o próprio Jeremias, Deus mudando a mente de Jeremias, Deus construindo a Jeremias, porque tem luta que vem para a sua vida para te fracassar, vem momento para te destruir, vem palavras para poder acabar com o seu coração, e você permanece firme dizendo, Deus é minha rocha, os meus pés têm ficado na rocha, meus pés não estão numa casa de areia que o vento passa e desbagaça, o vento passa e destrói, mas aquele que me fez eu acreditar, ele permanece firme na nossa vida, ele permanece firme nos nossos olhares, é ele que cuida da minha casa, é ele que cuida da sua casa, é ele
de joelho, não desiste. E daqui a pouco Deus restaura aquele filho, faz aquele vaso de honra. Não vou prolongar muito por causa do tempo. E Jeremias, vendo aquele vaso sendo feito, quando aquele vaso ficou aquela maravilha, bonito, aquele vaso lindo, para concluir que eu não vou prolongar mais. E aí, quando aquele vaso estava nos olhos de Jeremias, mas ainda não estava ainda os olhos de Deus. E Jeremias olhava assim e falava: o que é que falta mais, mas está tão perfeito aos meus olhos. Aí, quando aquele vaso ficou um vaso mais decorado, que foi para a mesa, ainda ele não estava a formosura, aí ele não estava ainda a beleza. Mas quando Jesus veio com as flores, com a essência dele, quando ele veio com todo o parecer que botou naquele vaso resplandeceu na vida de todos. Aquele vaso cumpriu toda a essência, aquilo que ele tinha botado na vida de Jeremias, aquilo que ele tinha botado na sua vida, e aquilo que ele tem preparado para colocar na sua vida. Quando chegar, a tua casa não vai faltar nada, a tua saúde, você vai ficar repleto de felicidade. Aquilo que você estava imaginando que nunca poderia acontecer, vai acontecer na sua vida. Então a palavra que eu deixo hoje: tenha paciência no Senhor, acredita naquilo que Jesus tem para você, busca só dele, que às vezes o que vem de desânimo na sua vida é o vosso adversário querendo afastar da presença do Senhor. Mas quando tu é vaso feito pela mão do oleiro, que tu espera com paciência, quando você busca e declara ao céu, pode ter certeza que a essência dele vai chegar até as tuas bênçãos e vai entregar as tuas bênçãos que ele está entregando hoje nas tuas mãos. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.